Movimentos da Terra, gravitação universal. Tudo bom, pessoal? Aqui é o professor Fernando. Hoje nós vamos tratar sobre gravitação universal. Bom, para a gente entender um pouquinho sobre gravitação universal, a gente tem que entender o movimento circular uniforme, que foi visto na aula 4. Então, só para a gente relembrar, lá no início da aula 4, a gente viu que o lançamento de um objeto, por exemplo, se eu lançar com um canhão, ele vai, certa distância, ele vai cair na superfície da Terra. Mas se eu for aumentando a velocidade de projeção nele, vai chegar num ponto que essa velocidade vai ser tal que ele vai tentar cair e não vai cair na superfície. Isso devido à distância aqui com relação à circunferência da Terra. E aí esse objeto entra em órbita. Essa velocidade a gente viu considerando um satélite lançado próximo da superfície, que é uma velocidade que é chamada velocidade crítica, que no caso do lançamento é 8.000 metros por segundo, 8 quilômetros por segundo, que o objeto ficaria em órbita. Então, quem é que está mantendo esse objeto em órbita? É a força centrípeta, que a gente viu lá no movimento circular universal, e a força peso que o mantém na órbita, né? Bom, a gente então viu que a força centrípeta é igual a massa vezes a aceleração centrípeta, tá? Nesse movimento circular, que é a aceleração centrípeta é diretamente proporcional à velocidade tangencial do corpo, né? Pela sua distância do centro do movimento, do raio da órbita, no caso da rotação, considerando que a velocidade tem uma relação direta com a velocidade angular, que é o perímetro todo, que é 2π aqui, que circula, e é essa velocidade angular, nós concluímos que a velocidade angular é proporcional ao raio e o perímetro. E o período, que é o tempo de revolução em volta completa da órbita. Bom, substituindo aqui na equação, nós chegamos que a força centrípeta ela é diretamente proporcional, então, à massa do objeto, sua distância do centro, né, esse R, e pelo período de revolução ao quadrado. Da onde é que sai esse quadrado? Saiu daqui, da velocidade ao quadrado, ele saiu daqui. Então, aqui saiu 4π ao quadrado e o raio, aí nós chegamos, esse raio ficou ao quadrado, mas simplifica com esse aqui, fica essa distância R aqui e o perímetro ao quadrado. Então, essa é a equação que define a força centrípeta nesse movimento, que é diretamente proporcional à massa, sua distância, e inverso ao perímetro, ao período ao quadrado, período, tá? De revolução ao quadrado, que é um tempo. Bom, nos corpos celestes existe a mesmo tipo de força. Então, essa força do movimento circular uniforme, ela é igual para qualquer corpo que esteja no corpo celeste. No caso da Terra, ela considera que os corpos estão caindo. Então, para isso, a gente pode fazer uma comparação para a gente tentar entender lá o movimento da Lua. A Lua se movimenta ao redor da Terra numa determinada distância. Mas para isso, nós
vemos que essa força lá na órbita da Lua, tá? É uma força centrípeta que está mantendo a órbita. Vamos fazer essa comparação com a força peso que a gente já verificou na superfície da Terra. Então, a força peso é a massa vezes a aceleração da gravidade na superfície da Terra, tá? Bom, então vamos verificar isso. Então, se a gente pega a órbita ao redor da Terra, a órbita da Lua, e colocamos, para a gente simplificar, botar a massa da Lua, não, vamos botar uma massa de 1 kg nessa órbita, tá? Então, considerando um corpo de 1 kg nessa órbita, mesma da Lua, que está numa distância do centro da Terra de 384.420 quilômetros de distância, muito maior, superior ao raio da Terra, que é 6.371 quilômetros. Bom, então, nós sabemos aqui que na superfície da Terra nós temos uma aceleração aqui de 9,81. Agora, qual vai ser essa aceleração, essa força aqui em cima desse corpo? Então, a gente, considerando uma proporção entre as duas distâncias, a gente chega que a órbita da Lua e da Terra ela é proporcionalmente 60 vezes. Isso quer dizer que a órbita da Lua é 60 vezes o raio da Terra. Essa é a distância. Então, Newton chegou a essa conclusão. Bom, considerando esse objeto que está na rotação ao redor da Terra, ele percorre um perímetro, um período aqui em torno da Terra. O tempo que a Lua leva para fazer a volta na Terra é de 27,32 dias. Cada dia tem 24 horas, cada hora 60 minutos e cada minuto 60 segundos. Aí nós chegamos a esse tempo em segundos, tá? É o tempo que a Lua leva para fazer o seu período aqui de revolução. Bom, usando a equação que a gente viu anteriormente, né, e substituindo uma massa de 1 kg nesse local, e essa distância da Terra aqui, dividido por esse período, tá, ao quadrado, nós chegamos que a força que está atuando aqui, a força centrípeta nesse objeto é 0,002724 newton. Considerando a massa de 1 kg agora na superfície da Terra, é 1 kg vezes a aceleração da gravidade, que dá 9,81 newton. Que então é nessa que nós vemos que é superior a essa força centrípeta que está mantendo esse corpo lá na órbita da Lua. Então, mantém a Lua na órbita, apesar dela ser uma força bem menor do que essa na superfície. Então, a questão ela diminui. Bom, diminui, mas quanto ela diminui com relação a essa distância? Então, a pergunta é quanto ela diminui? Bom, para isso, a gente sabe dessa proporção, né, que se a gente pegar o peso e a força centrípeta nessa localização, fazendo essa proporção vai dar 3.601. Esse número aqui é aproximadamente 60 ao quadrado. Comparado lá ao que a gente viu aqui, que é da proporção do raio, tá? Que é aproximadamente 60 também, tá? Só que ali é 60 ao quadrado. Tem alguma coisa, tá ao quadrado aqui. Então, a gente verificando essa proporcionalidade, então, das forças e do raio,
a gente consegue, substituindo aqui, chegamos à conclusão que a força ela é inversamente proporcional ao raio ao quadrado. Isso é a distância do centro do corpo de maior massa ao quadrado. Então essa é a variação que essa força sofre com o afastamento dela do seu centro de movimento. Bom, então agora se a gente pegar, então se a gente pegou a órbita no raio da órbita, que é 60 vezes da Terra, né? O período que a gente calculou, que é 27,32 dias, tal, substituindo, nós chegamos a essa força centrípeta na órbita da Lua, tá? Usando essa equação. Agora, usando a mesma equação, considerando agora aqui aquela velocidade que a gente tinha deduzido lá no início da aula 4, lá do movimento circular uniforme, que é de aproximadamente 8.000 metros por segundo na superfície da Terra, que é a velocidade crítica para entrar em órbita. Considerando isso agora aqui, substituindo aqui, definindo o período na revolução, nós chegamos que o período é isso aqui, 5.003,8 segundos. Raio da Terra, que é onde está a massa de 1 kg, substituindo na equação, nós vamos chegar que a força centrípeta na superfície da Terra é 9,99 newton, que devido isso aqui ser aproximado, então isso aqui é aproximado ao 9,81 que a gente já tinha considerado quando a gente trabalhou aqui, né, onde a gente considerou a fórmula do peso, a equação do peso aqui, que deu 9,81. Aqui, usando a equação da força centrípeta, a gente chega ao mesmo resultado. Então, mostrando essa proporcionalidade com relação ao afastamento do centro da Terra. Bom, então, a gente viu que a proporção entre as forças centrípetas na superfície da Terra e na órbita da Lua é aproximadamente 3.600, que é 60 ao quadrado. A órbita da Lua é 60 vezes a órbita da Terra. E aí, comparando as duas equações, a gente conclui, então, finalmente, que a força é proporcional ao inverso da distância ao quadrado. Bom, Newton pensou o seguinte, que se uma maçã cai na Terra com uma aceleração de 9,81, tá, no raio da superfície da Terra, se ele estiver lá na órbita da Lua, que é 60 vezes mais longe que a superfície da Terra, qual é essa aceleração, tá? E aí ele chegou à conclusão que a aceleração, usando aquele cálculo que a gente fez, que é 2,272 que a gente calculou lá, isso dá essa proporção novamente de 60 ao quadrado. Então então ele concluiu que varia proporcional à distância ao quadrado. Então é uma evidência que Newton chegou a isso. Essa evidência levou a ele definir a lei da gravitação universal. Bom, sabendo ainda Newton que o peso depende das massas dos corpos, ele considerou que se nós tivéssemos a massa da Terra fosse menor, né, a gente viu lá nos cálculos, se a massa da Terra fosse menor,
consequentemente a aceleração da gravidade também seria menor, essa força seria menor, tá? Aqui nós podemos ver, considerando isso, que os corpos celestes que têm umas massas maiores com relação à Terra, né, nós temos uma aceleração gravitacional muito maior. Aqui, por exemplo, diferentes, né? Por exemplo, da Terra dá 9,81. No caso da Lua, 1,6. No caso de Marte, que é menor que a Terra, a gravidade lá, a aceleração da gravidade é 3,7. Júpiter já é um valor bem maior, quase 25. Então, lá nós sentiria bem pesado, né? E o Sol, então, na superfície do Sol, se a gente pudesse chegar na superfície do Sol, que é impossível, mas se a gente pudesse, a aceleração da gravidade é 274 metros por segundo ao quadrado, é descomunal, né? Bom, então Newton equalizou que a força gravitacional dependia, então, essa atração da massa do corpo atraído e da massa do corpo atrator. Então a força é proporcional à massa, e ele viu também, como nós demonstramos, que a força é inversamente proporcional à distância ao quadrado. Bom, aí ele chegou à proporção que a força gravitacional é proporcional à massa, ao produto das massas, pela distância ao quadrado. Assim, ele conclui na equação, só que para ajustar essa equação ele precisou definir uma constante de proporcionalidade desse valor obtido, que é essa constante G aqui, é uma constante, tá? Então ele pensou, quem seria essa G? Ele chamou de constante, essa constante G, como constante da gravitação universal, então chamou disso. Bom, para isso ele comparou a mesma força que é exercida nos planetas, etc., considerou um planeta, né? Então, se a gente considerar no planeta o peso igual à força gravitacional, assim é válido que o peso é a massa vezes a aceleração da gravidade do planeta, qualquer planeta, ou estrela, corpo celeste, vai ser o G, né, que a gente viu lá, constante gravitacional, vezes a massa do planeta, vezes a massa do objeto, a distância dele ao quadrado, tá? Aqui nós eliminamos o m, né, aqui da massa do corpo, então pesado aqui, e nós vamos chegar a essa conclusão aqui. Se a gente vir para a superfície da Terra, onde nós temos que o G é 9,81, e o raio aqui é o raio da Terra, a gente invertendo aqui que gravidade, a distância do raio da Terra ao quadrado e dividido pela massa da Terra, fazendo esse cálculo aqui para a gente definir o G, quanto vale esse G, baseado na aceleração gravitacional da Terra, nós concluímos então que esse G, substituindo na equação, que o G é 6,67 vezes 10 na menos 11 Newton metro quadrado por quilograma quadrado. Pode ver que é uma constante bem pequena, olha esse número aqui, mas ela influencia, por isso que a massa do planeta e o raio do planeta influencia bem grande. Para corpos muito pequenos, nas nossas dimensões mais ou menos, isso aqui não se torna sensível, não conseguimos perceber. Agora, nas dimensões de um planeta, a gente consegue ver essa ação da gravidade aí, que vai ter essa constante gravitacional universal. Isso é a lei da gravitação universal. Bom, se a gente considerar essa ação e essa diferença pela distância ao quadrado, nós vamos ter que quanto mais eu me afasto da superfície da Terra, tá,
a gente vai aproximando, tá? Nesse formato dessa aqui, usando esse gráfico, né? Que é considerado, chamado de hipérbole equilátera aqui, dessa declividade, dessa hipérbole aqui, que é a proporcionalidade pelo raio ao quadrado. Da superfície da Terra para o centro da Terra, ela é uma linha reta. Mas como é uma linha reta? Isso tem a ver com a diminuição de massa. Como está sempre relacionado com a massa do centro do planeta, quando a gente está indo para o centro, vai diminuindo a sua massa até chegar em zero. Então, esse ponto aqui, a força gravitacional aqui é zero. E até chegar na superfície, que nós temos o máximo da força gravitacional, e depois saindo, se afastando dele, nós temos uma redução da força gravitacional, proporcional ao quadrado da distância, né, nesse caso. Bom, outra coisa interessante a lembrar é que a Terra não é totalmente redonda. A Terra é achatada nos polos e dilatada no Equador. Então, ela é assim, isso devido à rotação da Terra. Bom, então, o G é máximo nos polos, tanto no Polo Norte como no Polo Sul, e mínimo nos Equador. Então, o valor no polo é 9,823 e no Equador 9,789 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, como disse, ele nos polos tem o mesmo raio, né? Elas são iguais. E no Equador também, no mesmo nível. Bom, outra coisa interessante também para a gente entender, devido ao movimento circular uniforme em volta da Terra, a sensação de ausência de peso que os astronautas têm quando eles estão numa órbita muito distante. Então, podemos exemplificar aqui a Estação Espacial Internacional, onde os astronautas na órbita, lá na posição, né, eles, o campo gravitacional da Terra atua sobre ele. Aí, no caso dos astronautas, como eles têm uma velocidade v de rotação em volta da Terra e a aceleração da gravidade g atuando naquela órbita, tá? E isso tem um raio bem considerável, bem longe da superfície da Terra. Tudo que está se movimentando, que está caindo na Terra, nessa órbita, tudo, inclusive os astronautas que estão dentro da nave, não percebem, eles consideram a ausência de peso. E aí tu vai ter considerado como se tu estivesse flutuando lá. Aqui nós podemos ver a imagem de os astronautas aqui flutuando, largaram algumas frutas no ar aqui, é a ausência da força, do peso lá sobre ele. Então essa sensação é justamente porque o raio, a distância é muito longa e a mesma velocidade é a que está atuando tanto na nave como nos astronautas. Então, nos astronautas, numa nave, sente a ausência do peso. Tá? Então, isso é a sensação. Bom, aqui temos uma bibliografia de física conceitual, aceleração da gravidade, então vocês podem consultar. E o caderno de física aqui do nosso curso, na quinta aula, Movimento da Terra, Gravitação Universal. Bom, pessoal, seria isso. Então, o que a gente viu? A gente viu que partimos do movimento circular uniforme, que a gente estudou na aula 4, e a gente consegue definir, então Newton conseguiu definir a lei da gravitação universal, onde envolve a lei do universo com relação
as órbitas dos planetas, dos corpos celestes, né? Então, a gente conseguiu determinar ela, vimos que ela é proporcional ao inverso da distância entre elas, tá? E aí a gente conclui sobre essa lei universal. Desejo a todos um grande abraço e bons estudos. Obrigado.